Cadê o álcool que estava aqui? Cadê o álcool que estava aqui, você sabe? Alguém vai colar pra frente isso? Não, tá ligado? A paz do Senhor, igreja. Eu não sei vocês, mas enquanto o Evelyn cantava aquele louvor, que ruge o leão, que a terra estremeça, eu ali embaixo, enquanto pó, enquanto terra, meu corpo estremecia. Eu não sei você, mas o meu coração está quase que pulando. Essa palavra que a terra estremeça, é que para eu e você possamos estremecer nessa noite, sabe? Que a gente não possa sair daqui igual a gente chegou, não, mas que o nosso coração, a nossa mente possa ser estremecida nessa noite. E aí depois vem um outro louvor falando que a gente só está te esperando, Jesus. Nós só estamos te esperando, porque a nossa esperança está nele. Olha aí para fora o que essa pandemia tem feito, só nos faz querer olhar para ele, porque somente ele traz esperança para o nosso coração. Eu não sei você, mas o meu coração estremecido nessa noite clama: vem Jesus, vem Jesus. Esse deve ser o nosso desejo dia após dia, que o nosso Jesus venha. E essa esperança da vinda dele é o que vai nos manter de pé dia após dia. Amém? Aleluia. Como eu disse, eu estou estremecida e tremendo. Ah, Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja está lá em Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8. Para que a gente possa perseverar e continuar esperando a volta dele. Aqui tem a chave, o que a gente tem que fazer para que a gente fique firme até a volta dele. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, que a gente tem que orar sempre e nunca desfalecer. Repita comigo: orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Eu vou estar lendo então, e a gente vai estar meditando em nome de Jesus. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Repete de novo: orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim
não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Senhor, eu creio, Deus, que nesse tempo, o que o Senhor tem para nos dizer é que não nos desanimemos, não nos desfalecemos, mas que busquemos a Tua face, a Tua presença, como a nossa fonte de energia. Ah, Senhor, que possamos estar dia e noite, como diz a Tua palavra, na Tua presença, Pai. Fale conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa palavra é que cita que o juiz, ele não temia nem a Deus, nem respeitava os homens. E depois ele mesmo, com a boca dele, ele fala que ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Também nessa parábola, algo me chamou também a atenção, que por algum tempo, ele não quis atender a petição daquela viúva, por algum tempo. Com essas duas coisas que me chamou a atenção, que ele não temia a Deus, nem respeitava a homens, mas ainda que ele não temesse a Deus, quem movia o coração dele era Deus. E a outra coisa também, que por algum tempo, sabe o que me chama a atenção? Que às vezes, quando a gente quer alguma coisa, sonha, deseja alguma coisa, existe o sim, né? Às vezes a gente busca a Deus, ou vai até alguém buscando alguma coisa. Às vezes tem o sim, que a gente recebe aquela nossa petição de imediato. Às vezes tem o não, que a gente recebe até mesmo de Deus o não, porque muitas das vezes Ele, para nos proteger, Ele diz não. E tem agora não, espera um pouco. Nessa questão aqui da viúva, por um tempo, talvez você está pedindo algo a Deus, ou buscando algo, que vai depender que você espere mais um pouco, só mais um tempo. Vai chegar o tempo, não é um não, é espera um pouco. E como eu disse, né, que ele não temia a Deus, e que Deus é que movia o coração dele. Eu pensando, né, eu lendo a palavra e meditando na palavra, eu acredito que tinha algo naquela petição daquela mulher, que devia ter algo a ver com os princípios de Deus, ou ela devia de fato ter direito àquela petição dela. E ele, sem temer a Deus, sem respeitar homens, ou seja, nem ligando para que a justiça fosse feita, mas por causa da injustiça, por causa da insistência daquela mulher, ele deu ouvido a ela. A gente tem que orar sempre. Orar sempre significa orar sem cessar, até que alcancemos a nossa petição, aquilo que está no nosso coração. Orar sem cessar. E aí eu te faço uma pergunta. Aquela mulher chegava até o juiz, cada vez que ela ia pedir uma coisa, ou todas as vezes que ela ia até ele, ela pedia a mesma coisa? Coisa diferente ou a mesma coisa? Parece até estranho, né? Mas Jesus, a gente fala isso, né? Eu já pedi para Deus, Deus já sabe, eu tenho que pedir a mesma coisa. Mas às vezes Ele quer saber até que ponto a gente se mantém firme ali naquele propósito, naquela busca, naquela petição. Eu estava em casa, sendo ministrada por essa palavra, e eu lembrei de algo que eu e meu esposo fizemos, um propósito que a gente fez de 1 ano.
E eu estava ali agora, durante o louvor, e eu lembrei de novo disso. E eu chorava, ali, sentada ali, sendo ministrada pelo louvor e pensando na palavra, e eu lembrava desse propósito. O Davi, nosso filho Davi, com 4 meses, a gente descobriu que ele tinha refluxo vésico ureteral. O xixi voltava para o rim, que era eliminado para o rim, voltava para o rim. E ele tinha infecção urinária repetidas vezes. E o mês que ele tinha infecção urinária, ele não ganhava peso, ele não crescia. E aí Deus é lindo e maravilhoso. E no SUS mesmo, a pediatra que cuidava dele direcionou a gente, porque tinha acontecido isso com um dos filhos dela. E ela orientou a gente, tudo que a gente tinha que fazer, encaminhou a gente para o Rio de Janeiro, para a gente levar no médico no Rio. E começou, ele tinha que fazer um tratamento, que ele tinha que tomar um antibiótico. E aí sempre que ele fazia o exame de urina, fazia para saber se o antibiótico estava fazendo efeito. E foi trocando de antibiótico, porque deixava de fazer efeito, ia trocando, porque o tratamento era com crescimento ele melhorar, e o antibiótico era tomar antecipadamente para não gerar infecção urinária. Só que daí a pouco dava infecção de novo, porque o remédio já não estava mais fazendo efeito. E aí trocava o remédio. E a gente naquela luta. E a gente levou ele lá no Rio, e a gente via que crianças lá, mesmo quando que ele não ganhasse peso, não desenvolvia, a gente via crianças lá com a situação pior ainda. Tinha um bebezinho de 5 meses que já tinha passado por 4 cirurgias. Porque, Deus é tão maravilhoso, que nessa época, meu esposo, a empresa não tinha cancelado o plano de saúde, a gente tinha a médica do SUS, mas também a gente tinha o plano de saúde. Então a gente conseguia fazer os exames e tudo, e ia para o Rio, tudo pelo plano de saúde. E aí foi passando o tempo, ele tomando remédio, trocava e tal, e aí chegou em um remédio, eu não lembro direito como se pronuncia, não sei se é Rantina ou se é Antina, é um remédio que ele tomava. E aquele remédio fazia muito mal para ele, muito mal. E a gente sofria com aquilo, porque ele tomava o remédio, ele vomitava, ele ficava muito mal. E a gente sentiu de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui para que vocês façam isso. A gente só parou com o remédio porque foi algo que Deus tocou no nosso coração, e a gente via que o remédio estava fazendo muito mais mal para ele. E aí a gente parou e a gente determinou, e a gente foi no médico, recapitulando, a gente foi no médico, e o médico deu 1 ano para que ele tomar aquele remédio. Se dentro desse 1 ano acontecesse alguma coisa antes, que era para a gente levar ele, ou se não, para ver se ele desenvolvia e o problema retrocedesse. E a gente colocou no nosso coração que aquele remédio que estava fazendo tão mal para ele, a gente não ia dar mais. E a gente colocou um propósito de orar durante todo esse ano, de manhã quando acordava e à noite. Todo dia a gente colocava a mão sobre ele e a gente determinava a cura. E a gente orava dia e noite. A gente orava e clamava e determinava a cura sobre o nosso filho. Até bem pouco tempo atrás, o Davi começava a oração assim: Senhor, cura a minha vida. Porque ele aprendeu, ele cresceu ouvindo cura. A gente clamava pela vida dele, clamando sobre cura. E a gente fez isso durante 1 ano. Oramos sem cessar, durante 1 ano. Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. E aí, quando fez 1 ano, nós fomos para o Rio, fizemos outro exame. Irmãos, o Davi já não tinha mais o refluxo. E aquele ano seria decisivo, porque ele teria que passar por cirurgias. Se Deus não fizesse algo naquele ano, ele teria que passar por cirurgias. E Deus, o que ele fez? Deus ouviu o nosso clamor durante 1 ano e curou o nosso filho. Tinha dia que parecia, mas a gente já, até nós como seres humanos, parece assim, mas Deus já sabe, mas a gente colocou no coração e a gente vai cumprir. E foi assim. E a gente orou durante todo aquele ano e nós recebemos o milagre do Senhor. A gente tem que orar sempre, sem cessar, de dia e de noite. Porque
para que as coisas que ainda não se cumpriram, se cumpram. Jesus está dizendo que existem coisas que almejamos, que só virão se orarmos sempre e não nos desfalecermos. Aí eu pergunto uma coisa para você. Ele fala que a gente tem que orar sempre e não desfalecer. Quando a gente faz uma coisa só uma vez, isso é motivo para desfalecer? Se você faz uma coisa só uma vez, você vai ficar fraco ou vai... Porque outra coisa, desfalecer, eu busquei aqui o sentido. Desfalecer, perder momentaneamente as forças físicas, desmaiar, reduzir em intensidade, decair. Se você faz uma coisa só uma vez, você desfalece? Você fica fraco de você lavar uma loucinha? Você fica fraco por isso? Mas naquilo que você põe toda a sua força, toda a sua fé, tudo que você tem, quando você põe ali, corre o risco de você desfalecer. Corre o risco. E aí, a palavra de Deus, ela vai nos levando. Por isso que a própria palavra nos diz que devemos meditar nela de dia e de noite. Porque a palavra de Deus, ela vai dando respaldo. A cada leitura que a gente faz, o Espírito nos leva a outra que testifica aquela que a gente leu anteriormente. E aí Deus diz a Josué, lá em Josué 1, a partir do versículo 7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E aí o que ele fala? Para Josué meditar no livro da lei. Quando? Eu quero ouvir. Meditar quando? Uma vez? Diariamente. Dia e noite. E aí fala que fazendo isso, ele vai prosperar no caminho dele. Alcançar essa prosperidade não será questão de um dia, mas sim de um esforço contínuo e constante, que implica a possibilidade de desfalecer. Tem coisas que a gente vai alcançar mediante a oração, a meditação da palavra, de dia e de noite. Essas coisas são tão grandes, são bênçãos tão sobrenaturais, que vai exigir de nós mais oração, mais meditação, mais perseverança, a ponto da gente pensar em desanimar, a ponto da gente querer desistir. Pensam, está a ponto de chegar, mas desde que a gente não se desfaleça, desde que a gente continue perseverando. Quer ver uma coisa? O inimigo não cansa. Ele não cansa de nos tentar, ele não cansa de fazer com que a gente queira desistir. E aí, como eu disse, que uma palavra vai testificando com a outra. Aí que veio, o Espírito Santo me conduziu lá em Golias. O que Golias fazia? Alguém sabe? Aí já não é de dia e de noite, mas é de manhã e à tarde, fala lá, 2 vezes por dia, durante 40 dias, ele ia e afrontava o povo de Israel. Como é que ele não cansava, gente? De manhã e de tarde ele ia lá e afrontava, durante 40 dias, ele fazia isso. Quem sabe eu e você, que somos filhos do Deus Todo-Poderoso, o próprio inimigo faz isso. Ele não cansa. Ele insiste. Às vezes, quantas pessoas estão lutando para sair dos vícios, das drogas, estão numa luta tremenda. E todo dia vem alguém e te oferece um banquete. Eu estou falando de drogas, mas isso cabe para qualquer um. Em qualquer situação, aquilo que te desvia do caminho do Senhor, aquilo que te desvia do propósito do Senhor, o inimigo não cansa de colocar à sua frente para você, entendeu? Ceder. E nós?
problema é que a gente quer as coisas assim, ó, momentâneo, fácil. Não devemos desanimar. Não devemos desanimar. Lá em Lucas, no versículo 7, no versículo 8: e Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Quem são esses escolhidos? Quem são? Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós devemos continuar confiando em Deus, crendo em Deus. Quando Jesus voltar, vai achar esses escolhidos? Vai achar aquele que perseverou? Aquele que orou, que buscou, vai achar? Eu quero que você faça essa pergunta para você e responda: eu serei esse escolhido, eu vou perseverar, eu vou continuar. Em nome de Jesus. Quando Jesus voltar, devemos ser as virgens prudentes que se prepararam para a espera. Elas se prepararam tanto para a volta deles, tendo, a candeia, a lamparina, mas também se prepararam para a espera. Levaram consigo mais azeite. Confiar em Deus implica em deixar que o nosso ânimo seja influenciado por Ele e suas palavras. Quando a gente se sentir desanimado, é aqui que a gente tem que buscar ânimo, força. Porque Ele, Deus é a nossa fonte inesgotável de ânimo. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28, 29, 30 e 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, recebe vigor aí em nome de Jesus. Aleluia. E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Ainda que você seja jovem, vai chegar o tempo de você se cansar. Mas, independente de ser jovem ou não, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Os que esperam no Senhor serão renovados. Não importa o tempo da sua espera, o Senhor nessa noite está dizendo para você que Ele renovará as suas forças. Amém? Aleluia. Oh Deus. Santo és tu, Jesus. E o que eu fico assim, mais impactada com a palavra de Deus e mais impactada com o nosso Deus, que Ele é um Deus que cuida de nós, e Ele até, para aquele que diz que não sabe orar, Ele ensina a orar. Eu não sei como orar. E aí vem Jesus, lá em Mateus 6, a partir do versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o pedir. Deus, Ele, mesmo conhecendo a nossa petição, mesmo sabendo o que a gente vai pedir para Ele, Ele quer ouvir de nós. Outro dia eu ouvi o pastor Jessé falando isso aqui quando ele pregava, que Ele quer ouvir isso de nós, Ele quer, sabe, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente chegue até Ele, embora Ele sabe de tudo que a gente está passando, mas Ele quer que a gente chegue até Ele
lembrar do quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. E aí também venha o teu reino. A gente está aí preocupado com as próximas eleições, quem serão o presidente, quem vai ser, quem não vai ser. E a gente fica muito preocupado com isso, e a gente perde sono, por isso tem gente que briga na internet, no Face, por causa de fulano, de ciclano. Quando na verdade nós, como somos aqueles que esperamos no Senhor, devemos falar o quê? Venha o teu reino. Senhor, governe a nossa nação. Senhor, que tudo que ocorrer que seja de acordo com a tua vontade, porque seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então nós devemos clamar ao Senhor: Senhor, venha o teu reino. Não importa quem vai estar lá não, mas que o Senhor possa governar. Que seja o Senhor quem vai colocar. Porque a gente pode achar muita coisa, que fulano é bom, que o ciclano é bom, mas Deus, Ele sabe do que a gente precisa. Deus sabe. Então que venha o governo, que venha o reino do Senhor. Aleluia, Jesus. E aí Ele ensina a gente a clamar o quê? Pelo pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deixa eu falar uma coisa para você nessa oração. O pão, a gente só tem que se preocupar com o pão de hoje. O de amanhã Ele vai prover. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Ah, Jesus, não vai te faltar o pão diário. Não se preocupe que está acabando. De repente seu esposo está desempregado, ou como o meu que ficou mesmo trabalhando, ficou meses sem receber. Quando estava acabando, Deus movia alguém, o coração de alguém, e chegava a cesta básica lá em casa. Chegava a comida, chegava a provisão lá em casa. O pão não vai faltar. Aleluia. E aí vem: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eu achei interessante que eu vendo uma pregação outro dia, o pastor falou assim: Senhor, na oração do Pai Nosso, o Senhor ensina a gente pedir o pão primeiro e depois pedir o perdão. E a gente, normalmente a gente já começa: Senhor, perdoa os nossos pecados. A gente já começa se arrependendo, pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas por que Jesus, quando ensina a oração, Ele pede o pão primeiro e depois pede perdão? E aí eu achei muito interessante que esse pastor falou assim, que Jesus quer nos lembrar que primeiro Deus é o nosso Pai e depois Ele é juiz. Primeiro Ele vai abastecer, primeiro Ele vai suprir, e depois Ele vai julgar o que tiver que ser julgado. Porque primeiro Ele é Pai. Primeiro Ele é Pai. E aí, continue: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Ele nos ensina a orar, como devemos orar. E Ele ensina muito mais. É só a gente abrir a nossa mente. Quando a gente estiver meditando na palavra do Senhor, abrir a nossa mente e o nosso coração e receber tudo aquilo que Ele quer compartilhar conosco naquele momento. É orar e meditar, como Ele falou com Josué. Medita no livro da lei de dia e de noite. É essa a receita para a gente enfrentar esse tempo. Orar sem cessar e meditar e crer. Porque se a gente for olhar para as redes sociais, para orar, olhar para toda essa falação que está aí, a gente acaba se contaminando e a gente se desespera e a gente perde a nossa bênção. Orar sem cessar e meditar na palavra do Senhor. E aí ainda no capítulo 7, que eu fico maravilhada, eu vou voltar a falar. Uma palavra vai vindo, de uma palavra vem outra e testifica a outra. E aí vem em Mateus 7, do versículo 9 a 11. O que a gente pede na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí no capítulo 7, no versículo 9 fala assim: e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém? A gente pede pão
E Deus ele fala assim: se o homem que é mau, o filho pede e ele dá, quanto mais o nosso Deus? Quanto mais o nosso Deus? Se a gente vai pedir, clamar a Ele e Ele não vai responder? Amém? Quando o pai às vezes ele quer educar um filho, ele quer corrigir um filho, ele pode tirar tudo do filho, mas ele não tira a comida. Ele não tira. Você não vai mais almoçar, não vai. O pai não faz isso. Você acha que Deus vai fazer? A falta de emprego ou qualquer outra situação, não é Deus te castigando, porque Ele jamais vai tirar o seu pão. Porque se o homem sendo mau, ele atende, imagina Deus. Imagina o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí eu volto lá na primeira palavra em Lucas, quando diz assim: ouviu o que diz o juiz? O que disse o juiz? Todavia, lá no 4, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Se um juiz que não temia a Deus, que não respeitava homens, fez justiça àquela mulher, você imagina o que o seu Deus, que é seu Pai, que a gente possa sair daqui entendendo isso nessa noite, que o nosso Deus, Ele é nosso Pai. Se aquele juiz injusto, que não temia a Deus, fez isso, fez justiça, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Basta somente que a gente não se desfaleça. Basta somente que a gente permaneça orando, buscando a Deus, meditando na palavra dEle. Isso é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu não sei aqui quantos estão passando por dificuldade financeira. Eu não sei quantos aqui estão passando por problemas de saúde ou na família. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está vendo. E que Ele está falando para você: não desfaleça. Não desista. Permaneça firme. Ah, Jesus. E parece que quando a gente está buscando, parece que não passa. Olha essa situação da pandemia, já tem 1 ano. E parece que a gente já orou durante todo esse ano e nada aconteceu. E parece que está piorando. Mas eu creio na palavra de Deus. A cura vai vir. O milagre vai vir. Houve uma viúva que estava lá com um restinho, a comidinha dela lá no final. Deus enviou um homem de Deus justamente na porta dela para pedir comida. E sendo que ela estava no finalzinho. Mas Ele mandou ele lá, não para pedir comida, mas para que a bênção chegasse na casa dela. Eu não sei. Eu não tenho a revelação do que Deus vai fazer. Mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. E essa pandemia vai passar. E vai vir uma prosperidade, vai vir bênção do Senhor, porque Ele é um Deus todo-poderoso. A bênção vai chegar. Foi um ano que passou da pandemia. Vamos perseverar, continuar orando. Eu quero te convidar a se levantar no lugar que você está e a gente vai clamar a Deus agora. Seja pelos seus anseios, ou seja por essa pandemia que está afetando o mundo. Mas nós vamos orar e eu quero te pedir uma coisa. Toda a fé que está no seu coração, que você tem no seu coração, toda força, eu quero te chamar a fazer uma oração de um clamor mesmo. Senhor, ouve a nossa. Nós vamos fazer barulho em nome de Jesus. Ainda que a máscara tampe, mas nós vamos fazer barulho, porque nós vamos mover o coração de Deus. E a gente vai continuar orando. Essa semana vai ser de oração. Eu quero te fazer um desafio. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus.
acerca do nosso governo. Se você não está satisfeito, não vá para fazer crítica na internet, não. Vá até o Senhor e fala: Senhor, muda-se a da sua vontade, coloca aquele que o Senhor quer. Vamos levar as nossas petições àquele que realmente pode fazer alguma coisa. Eu quero te convidar a sacudir, a estremecer, como disse a música, a estremecer a terra, e que chegue até o céu essa oração nessa noite. Amém? Vamos orar e vamos clamar: Senhor, vem com o teu poder. Senhor, vem com o teu poder. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Eu queria pedir para alguns irmãos do Ministério de Intercessão que ficasse aqui à frente. Alguns irmãos do Ministério de Intercessão. Não precisa ser muito, não, uns 2 ou 3, só para ficar aqui, em nome de Jesus. E você, onde você está, você vai começar a orar, e a gente vai estremecer a terra nessa noite, e os céus ouvirão a nossa oração. Ah, Jesus. E você vai fazer um propósito. Não sei qual o propósito, mas o Senhor vai mover no teu coração, e você vai estar orando de dia e de noite, para que Deus mova o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Nós exaltamos o teu nome. Meu Deus, santificado seja o teu nome. Nós entendemos nessa noite, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai. Nós entendemos que se o homem mau, ainda que seja mau, ele não faz mal aos seus filhos, pelo contrário, faz o bem, quanto mais o Senhor. Então, com essa mente, meu Deus, meu Pai, com esse pensamento, nós elevamos a nossa voz ao Senhor nessa noite e clamamos ao Senhor por milagres, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor por milagres. Nós te entregamos a nossa nação e clamamos que venha o teu reino, que venha o teu governo, Senhor. Que a nossa nação possa ser governada pelo Senhor. Faça a tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor. Faça a tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor. Oh Deus, se tem alguém aqui nessa noite que se encontra desempregado, o Senhor não faz segundo as circunstâncias, mas o Senhor se faz segundo a tua vontade. E eu declaro nessa noite portas de empregos sendo abertas, Senhor. Porta de empregos. Eu me uno agora à oração dos teus filhos, Senhor. Eu concordo com eles, ó Pai, porque a gente está ligado aqui na terra. Nós, enquanto igreja, estamos ligados aqui na terra. E nós ligamos agora ao Senhor e clamamos, ó Deus, derrama nessa noite cura, derrama nessa noite